Se tem uma coisa que não tem como escapar nessa vida, que é fato, é a morte. Cedo ou tarde, ela vem e bate na nossa porta. Não é um assunto fácil de lidar, muitas vezes não é um assunto tranquilo de se lidar, mas talvez a gente veio aqui justamente para trabalhar isso aí com mais honestidade e abertura. Com certeza. Esse é o nosso papel. A gente, com bastante humildade, gostaria de convidar vocês aqui a vir quebrar alguns paradigmas, a quebrar tabus, a desmistificar esse momento que é Inerente à absoluto, vida. inerente, é fato, que é a morte. Tá interessado? Então, vem Vem com com a a gente. gente. Primeiramente, gostaríamos de desejar para vocês um feliz ano novo, um feliz 2024, né? Que esse novo ciclo seja abundante em aprendizagem, em conhecimento, em expansão. Por isso, tá aí o convite. Nos acompanhe, pessoal, aqui no Nova Terra Talks. Quem sabe a gente não seja um dos veículos que vai permitir para vocês justamente essa expansão de consciência para esse novo ano. E também, mais uma vez, um convite para deixar o seu joinha no nosso canal. Se você se interessar pelo conteúdo, coloca o sininho lá, se inscreva também. E, principalmente, dê o seu feedback. Se vocês têm tópicos que vocês gostariam que nós trouxéssemos nos vídeos, seria um prazer poder receber essa informação, esse feedback de vocês. E pode seguir a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. A gente só não está no TikTok porque a gente A gente ainda a gente é das... é da época das cavernas. É isso aí, é isso aí. Falando em cavernas, Carols, estamos falando aqui, né, de tópico interessantíssimo, que as nossas crenças às vezes vê ele de uma maneira um pouco mais denso, e não é a nossa intenção. Nossa intenção é justamente desmistificar o tópico da morte. E falando das cavernas, dos tempos das cavernas, Carol, a gente quer tratar hoje o grande e belo chamado bem morrer, né, Carol? O bem morrer, o que é o bem morrer? Mas para começar, falar um pouco do bem morrer nas visões mais antigas, né, das outras, enfim, de outras culturas ou povos mais antigos, uma visão mais lá do passado. O que dá para a gente falar do bem morrer dentro de um contexto das antigas civilizações? Eu acho que a gente pode até, antes de dar o pontapé inicial, fazer uma pergunta muito clássica, porque a ideia justamente desse vídeo é, como a gente falou, acabou de falar, quebrar alguns paradigmas, desmistificar, trazer luz para a gente compreender a morte de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa na morte, o que vocês acham que morre? O que vocês acreditam que morre? Quando a gente Ótima pensa pergunta. que a gente é corpo físico, né? A gente está vendo aqui, a gente é um corpo. Aí você fala, pô, o corpo morre. Tá, o corpo morre, mas já não dizia Lavoisier que nada se cria, tudo se transforma, né? Aquela velha... Nada se perde, nada se Nada se cria, tudo perde, se transforma. Exatamente. A gente sabe que as nossas moléculas do nosso corpo, elas vão se transformar em outras coisas. Então, no final das contas, o corpo não morre. Espírito, se a gente crê que a gente tem alguma coisa guiando esse processo aqui, espírito a gente sabe que não morre, né? Ele fica lá para sempre. E mesmo a personalidade da gente, a Carol que está aqui nesse momento, Carol Volter aqui, Carol Cardoso, se a gente pensar em outras encarnações, a gente fala, bom, mas a Carol Cardoso ficou lá atrás. Ela também está impregnada lá nos registros acásticos, ela não vai morrer nunca, ela sempre vai existir, sempre que o espírito, que sou eu nesse momento, quiser acessar essa personalidade, ele vai ser capaz de ir até lá e acessá-la, ou seja, também não morre. Então, nada morre, Carol. O que é, exato, acho que é um excelente início, né? Porque a gente também tem que entender que tem uma frase, Carol, que eu acho muito linda. E essa frase, quem trouxe essa frase foi o Matias de Stefano. O Matias de Stefano, já falei dele algumas vezes, ele é um rapaz argentino que se lembra de muitas das encarnações que ele teve. E ele tem uma visão muito impessoal, assim, da realidade, que eu acho muito legal que ele traz. Ele fala o seguinte, que a morte, ela é o silêncio entre o som, entre a fala, entre a palavra. Quando nós estamos aqui falando com vocês, o que separa cada palavra é o silêncio. Porque o silêncio é justamente aquilo que permite a compreensão da mensagem.
Se eu falasse simplesmente sem o silêncio, eu não teria mensagem, não teria comunicação, não teria troca, não teria conhecimento, não teria a experiência. A morte, dentro dessa visão, eu acho até poética. Até poética. Ela é aquilo que permite a compreensão e o cadenciamento, né, dessa experiência que a gente chama de realidade, o que quer que a gente queira dizer com ela, né? Então, eu acho que ela é muito linda, essa frase, né? Que a morte, ela é o silêncio entre a palavra. E eu acho que a gente tem que encarar, e como ela é inevitável, talvez a gente tenha que sim acolhê-la com braços abertos, com muito mais leveza e tranquilidade, e esse é justamente o convite do vídeo de hoje, desmistificar a morte. E tem informações muito bacanas que a gente preparou para vocês. Aliás, como é um assunto bem abrangente, não vai dar para a gente falar num vídeo só, a gente tem essa consciência, então a gente pretende trazer uma série de não 300 vídeos, mas alguns vídeos aqui que abordam esse tema de uma forma meio cadenciada para poder, de alguma forma, contribuir para o nosso autoconhecimento, para o entendimento realmente de como a Carol colocou. É o silêncio entre a civilização. A gente vai falar agora de algumas civilizações que falaram a respeito da morte, que encaravam a morte de uma forma muito diferente do que a gente atualmente no Ocidente contemporâneo. Mas, por exemplo, no livro tibetano dos mortos, dá para a gente perceber justamente essa ideia, né, que quando a pessoa estava nesse entre vidas, era justamente um momento de descanso até, né, de preparação, enfim, e eles diziam, inclusive, que o ideal seria 10 vezes a quantidade de anos que a pessoa viveu aqui na Terra para ela ficar lá do outro lado. Sério? Seria maravilhoso. Uau, né? que férias! Mas, enfim, dentro desse aspecto, existem duas civilizações ou dois povos que trouxeram muito conteúdo a respeito de como, do bem morrer, baseado no bem viver. É muito interessante, porque eles não encaravam a morte como a gente encara atualmente. Muitos de nós, atualmente, contemporâneos, encaramos como fim. Acabou. A gente vive uma vida muito bem, independente do que aconteceu, do que fui, do que fiz, das diferenças, das desigualdades que a gente já abordou tanto aqui em outros vídeos. Acabou. E não é essa visão, por exemplo, dos egípcios, e todo mundo sabe disso, as múmias, né, os sarcófagos e como eles preparavam, mumificavam, né, os seus mortos, traz para a gente bem essa ideia de que existia uma concepção de que algo fica e dessa preparação. E há mais de 4.000 anos atrás, iniciou-se através de informações escritas nas vestes, não nas vestes, aqueles pedaços de, sei lá, de gaze que eles envolviam lá. Ah, sim, para fazer enrolar a múmia, o corpo, enrolar né? a múmia. Tinham frases e tinham informações lá a respeito da morte, de como que essa alma ou esse espírito recém-desencarnado deveria caminhar. E aí depois, nos próprios sarcófagos escritos, assim, com o tempo foi se encontrando, né? Ou dentro dos locais lá onde as múmias eram colocadas, também lá tinham essas informações, e até que então foi meio que compilado, né? Chega até os nossos dias conhecido como o Livro dos Mortos do Egito, né? Dentro da ideia, é realmente um esforço do bem viver para bem morrer. Então, não é só uma questão de como que aquele ser que acabou de partir, como que ele vai chegar do outro lado. Era muito mais do que isso, era realmente um processo que era conhecido de todo mundo, porque tinha-se a ideia da importância dessa transição, dessa passagem de um estágio para o outro, né? Aliás, perdão, fala. Pode falar. Não, partindo do pressuposto que a gente falou no início, né? Que uma coisa é fato, é a morte. Não dá uma maneira de encarar, talvez, essa realidade é que a vida ela é a preparação para esse fato inevitável que todos estamos sujeitos. Uma das coisas interessantes que eu mencionei antes o nome do Matias de Stefano. Ele se recorda de uma encarnação muito vívida, assim, que foi na época de Atlântida, né?
E ele fala que naquela época, isso há 12 mil anos atrás, antes das grandes inundações, né? Ele fala que naquela época, quando as crianças nasciam, as pessoas que recebiam a criança falavam: bem-vinda à vida, o caminho à morte. O caminho para a morte. E não é lindo, porque se a gente for ver sob essa ótica, cada passo que nós estamos dando nesse processo material é o que vai nos encaminhar para aquele momento. E é libertador você ver sobre essa ótica também. Eu acho que também está em consonância com aquilo que os tibetanos e os egípcios também passavam de informação nos livros e compêndios que eles deixaram. Com certeza. E no livro egípcio dos mortos, existe um ritual que era feito durante 72 dias por um sacerdote ou por ou alguma pessoa ali, enfim, dessa área né, mais envolvida. Clérica, enfim. Exatamente. Boa, obrigada. Que lia para esse recém-desencarnado esses encantamentos, né? E o objetivo era guiá-lo no processo para que, então, ele fosse vivenciando as situações que estavam acontecendo de forma consciente para fazer escolhas conscientes e conseguir chegar no objetivo final, que era a libertação. Então, muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Tribunal de Osíris, que é onde há a pesagem do coração e com a pena. Eu tenho na minha casa o papiro inteiro dessa parte. Ai, é lindo, legal. gente. Justamente que eles falam que quanto mais pesado, comparado o coração com uma pena, né? Do lado da balança é uma pena, do outro lado o coração da pessoa que desencarnou. Se o coração pesa mais que a pena, quer dizer que ela não foi, vamos dizer assim, partindo um pouco saindo dessa dicotomia do que é bom e o que é ruim, mas assim, a pessoa tem um coração mais pesado, ou seja, ela ainda está muito vinculada, às vezes, talvez, à matéria, ou os atos que a pessoa exerceu durante a vida foram um pouco distantes da lei divina de amor, vamos colocar dessa maneira. É lindo a imagem. É muito maravilhoso, porque você veja que interessante, né? A gente vai fazer alguns paralelos aqui daqui a pouco, mas ele já traz para a gente essa ideia da necessidade de um bem viver, para que naquele momento de transição tão importante para todos nós, pelo qual todos nós passamos, a gente possa transcender isso, a gente possa ir para uma outra oitava, a gente possa seguir o nosso caminho em libertação e não do contrário, quando, por exemplo, o coração pesava mais do que a pena, era chamada então a deusa Amite, que era a devoradora, e ela vinha e comia o coração, e aí, né, Já Elvis. Mas aí, uma das coisas que a gente vai trazer aqui para análise é que essas visões limitantes de inferno, ou sei lá o que nome que a gente queira dar, é coisas da nossa mente, galera. Não é real, não. Mas isso aí acho que é um pouquinho para frente. A gente vai falar, mas só dando um spoiler. Realmente... Porque, claro, a maneira como eles, naquela época, eles queriam passar de uma maneira mitológica a interpretação deles, o contexto, a visão deles, né? Que se você teve uma vida que reflete em a pura luz divina, obviamente que você vai estar num patamar quando desencarnar, em comparação quando a nossa vida não refletiu 100% aquela luz divina. E nós estamos aqui na Terra, né, galera? Provas e expiações, agora em transição. É óbvio que os espíritos que estão aqui não estão nesse nível, patamar. Alguns iluminados, missionários, claro que sim, mas é a extrema exceção. E o convite para cá é justamente esse. O convite é como fazer o nosso coração cada vez pesar menos. E depois de cada encarnação a gente vai justamente nos permitindo isso aí. Exato. E aí a gente passa para um outro livro muito conhecido, que é o Bardo Thodol, que é o livro tibetano dos mortos, que também traz uma alegoria muito legal e ele foi compilado no século VII, porque, na verdade, é uma tradição oral que vem passando de gerações em gerações. É impossível da gente saber quando que se deu início essa tradição. E Bardo, que é o nome do livro, não é? Bardo Thodol. Bardo significa travessia, portal, umbral. Não umbral naquele sentido que a gente espiritualista às vezes tem do ambiente umbral. Umbral como o local onde você passa, né? O portal, o umbral, né? Por onde, através do qual você passa. E Thodol como uma doutrina. Então,
o mais interessante da doutrina do Bardo Todol é que ela tinha um aspecto esotérico exotérico com X, que era para a população em geral, para os leigos, vamos colocar assim, que era realmente, então, ajudar a pessoa na passagem da morte, né, quando ela estava ali no desencarne. E o esotérico com S, que era direcionado aos iniciados, que era efetivamente usar as informações do Bardo Todol durante a vida, durante os ciclos da vida, durante os processos da vida, ou seja, como um conhecimento, como um autoconhecimento, como uma ferramenta de navegar as situações de forma mais lúcida e mais consciente. Então, era um processo também que tinha uma duração específica, ele durava 49 dias, só que, isso é o mais interessante, só ficava até o final os espíritos ou muito bons ou muito Isso era ainda materializados. um processo tipo em vida, de tipo um retirão. Então, era assim, ó. Tô A interessada. pessoa primeiro Então, vamos fazer um Bardo Todol. Mas eu também não sei se eu vou ficar por causa de um lado ou do outro, né? Tipo, Mas, de repente, ele está ali guiando o processo, né? Ele deveria começar na agonia. Então, quando a pessoa estava ali gostei. já... não, mas é de morte, né? Você quer o quê? então peraí. Então é o processo da morte. Sim, mas aí que tá. É o que é colocado. Para os iniciados, os preceitos da doutrina, eles eram usados em vida, para guiar os ciclos da vida das pessoas. Okay. Então, você poderia trazer todos esses preceitos que a gente vai ver aqui, ou seja, um convite para o nosso dia a dia, para os nossos ciclos, porque a gente sabe que a nossa vida também é feita de ciclos que se iniciam e se encerram, e que a gente pode, então, usar isso como ferramenta para melhor vivenciar esses ciclos. Para o povão, era só para o momento da morte. E aí, quando era usado para o momento da morte, ele deveria se iniciar no momento de agonia, enquanto o indivíduo ainda não tivesse morrido. Okay. Ou seja, naqueles primeiros momentos antes da desencarnação. E aí, então, ia um sacerdote, um monge, e começava a ler o Bardo Todol durante 49 dias, no ouvidinho ali do indivíduo. E isso, depois dele ter morrido, continuava lendo. Rapaz. Sim. Esse que é o processo aqui dos 72 dias e aqui dos 49 dias, enquanto ele está... E aí... interessante o número de 49, porque é um múltiplo de 7, e 7 é um número muito auspicioso. Extremamente auspicioso. Né? Muito auspicioso, e para quem conhece numerologia, ou melhor, o significado dos números, vai entender, por exemplo, que a soma de 4, que significa material, com 3, que significa espiritual, é 7. Então, você tem aí os múltiplos de 7 para formar os 49 dias do Bardo Todol. E o mais legal das figuras que eles trazem, dos simbolismos que eles trazem, é, por exemplo, ele começa, ele vai, a pessoa, o sacerdote, ele vai descrevendo, inclusive, não só o que a pessoa vai ver, mas também o que a pessoa vai sentir durante o processo. Então, ele fala primeiro que começa com uma pressão no peito, como se ele fosse empurrado para dentro da água, e que isso significaria a terra desaparecendo na água, o primeiro ponto. E aí, depois, a pessoa começa a sentir um frio úmido e, de repente, um calor fervente. E isso seria a água desaparecendo no fogo. E depois, o corpo explodindo em átomos, que seria o fogo desaparecendo no ar. Então, você vê os 4 elementos: a terra desapareceu na água, a água desapareceu no fogo e o fogo desaparece no ar. Então, ele mostra essas sensações que a gente vai ter antes, né, ou no momento em que estiver desencarnando, como uma descrição do que pode estar acontecendo. Nos livros de André Luiz, e eu trouxe aqui 1 trilhão, porque, gente, a coleção de André Luiz, Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, ela não é fantástica, ela é maravilhosa, ela é mais do que isso. Ela traz um conteúdo de informações que a gente ainda nem é capaz de absorver e assimilar tudo. E ela tem muitos detalhes a respeito de como esse processo se dá. E eles falam muito, por exemplo, do choque biológico que acontece
Não só no momento da morte, mas também da encarnação. Isso que é interessante, porque nos dois lados da polaridade, voltando no nosso vídeo sobre hermetismo, que fala da lei da polaridade, a morte e a encarnação, ou o nascimento e a morte, na verdade, não passam de dois lados de um Perfeito. mesmo, É uma experiência entre sopros, né? O Exato. sopro da vida, o sopro da morte, e você tem a experiência no meio. E é o ciclo que se inicia constantemente. Exatamente. E aí, então, ele fala a respeito disso, que é muito legal, e aí começam os bardos, né? Começa, então, são 3 bardos no total, e o primeiro bardo seria o bardo que é o mais rápido, porque ele é o tempo de uma refeição. É rapidinho. O que é uma refeição? Para os tibetanos do século VII, não faço a menor ideia, não creio que seja um McDonald's de 5 minutos. Eu acho que era alguma coisinha um pouquinho mais. Mas é nesse ponto que a pessoa, o espírito que acabou de desencarnar, vê pela primeira vez a luz primordial, que a princípio seria a primeira coisa que ele vê, essa luz, que é o momento em que, se ele tem, dependendo do nível de padrão vibratório em que ele está e das escolhas que ele faz, ele poderia aí já se unir com o todo e seguir a vida plena, a ressurreição verdadeira, ou, né? Só que, normalmente, a gente, do nosso nívelzinho, o que a gente faz quando a gente vê uma luz dessa? Corre, a gente fica até com medo, a gente não quer saber, a gente foge. E isso que eles relatam que acontece. Normalmente, então, vem a primeira luz primordial, a pessoa foge. Vem a segunda luz, também muito importante, a pessoa foge. Ok, durou o tempo de uma refeição esse processo, aí entra no segundo bardo, que é muito importante, porque é o confronto com as ilusões e depende muito de como que a gente viveu a vida, das nossas crenças limitantes, do que a gente acredita em termos de religiosidade, em termos de espiritualidade, do que vai acontecer depois da morte ou não. E isso você vê que é interessante porque dá para a gente trazer, inclusive, para a nossa vida atual, né? Claro, certeza. E me parece até uma explicação daquilo que a gente vê em muitos relatos de experiência de quase morte, na verdade, Carol. Que a gente já também fez um vídeo de experiência de quase morte. Quando a pessoa vê a luz e às vezes há um receio, né, tipo de, puxa, se eu for até lá, daí de fato eu morri mesmo, eu não vou conseguir mais retornar, enfim. E existe o processo também de revisitar a vida, né, de fazer aquele flash. Esse vai ser no terceiro bardo, mas realmente... dá para ver alguns... É interessante a maneira como eles colocam, e às vezes, até pensando na questão do tempo de uma refeição, não existia um relógio na época, né, que eles contavam os minutos. Exato, não tem como eles É a maneira como que eles conseguem fazer assimilação para mostrar, é um tempo rápido. Então, é o que eles conseguem fazer, assimilar, é um tempo de uma refeição. Não que, eu como em meia hora e é meia hora a duração. Não, simplesmente o modo como eles usaram, né, para... Isso era o primeiro bardo. A gente está agora no segundo, o segundo já dura um pouquinho mais. O segundo bardo, ele dura 14 dias, sendo que são 7 dias de visões benéficas, em que aquele que recém desencarnou vai então ter contato. A gente talvez veria guias espirituais, seres de luz e tudo mais. Naquela época eles viam os deuses, né, do budismo, ou, né, do budismo tibetano, de acordo com as crenças, com esse arcabouço de crenças que a pessoa traz. Então era aquilo que ela ia ver de positivo. Então uns vê Jesus, uns vê, né, santos, a gente fala isso. Aliás, foi muito bom você ter feito essa conexão com o vídeo de experiência de quase morte, porque, como o próprio nome diz, quase morte, a pessoa vivencia o que ela, muito provavelmente, vai vivenciar quando ela desencarnar. A única coisa é que ela voltou para contar, entende? Então, é bem legal. Assistam o vídeo que vocês vão gostar. E aí, durante, então, os primeiros 7 dias, ele tem essas primeiras experiências, ele vai vendo as virtudes, ele vai vendo as coisas positivas, e ele já pode se conectar com alguma dessas virtudes e ir. Ou seja, por isso que o Bardo Todol, o processo não dura exatamente 49 dias para todo mundo, porque alguns já se
conectam com Certo. aquilo que está aparecendo para ele e ele decide seguir essa imagem para vivenciar aquilo. Ou seja, sei lá, no nosso linguajar, talvez a pessoa então vai para uma colônia, vai para um hospital, vai para um seja lá o que for. Nos próximos 7 dias, depois de terminados os primeiros 7 dias, vêm as visões iradas, que são os mesmos seres, os mesmos guias, os mesmos santos, os mesmos, enfim, as imagens que você viu nos primeiros 7 dias, irados agora, bravos, porque você não fez aquilo que você deveria ter feito, porque você não seguiu determinados conceitos, porque você... E às vezes a pessoa também se conecta com esse tipo de vivência, com esse tipo de vivência, com esse tipo de culpa, porque a gente traz muita culpa, muito né? com autojulgamento, com certeza. A gente traz muita culpa, a gente na hora de morrer, naqueles momentos, se a gente tem alguma consciência, a gente faz isso antes de morrer, a gente faz uma rememoração do que aconteceu durante a nossa vida, e se a gente não tem a oportunidade de pedir o perdão, de se encontrar um balanço dentro dessa lei, a gente vai ficar com aquilo como um looping, né, na nossa cabeça, pensando naquilo, e a gente desencarna e vai ver o que exatamente aquilo lá do outro lado. E aí esses são os segundos 7 dias, né, os últimos 7 dias. E aí, se a gente se identifica, então, com aquelas figuras, a gente segue. Ou seja, aí o bardo, o sacerdote, o monge, ele teria a sensibilidade de perceber quando a pessoa foi, quando o espírito foi. Porque ele fica vendo os sinais. Então, às vezes, vem uma luz do sol exatamente num determinado lugar e ele lê isso, ou uma luz que tenha, né, umas nuances de arco-íris, e ele, enfim. Claro, é a sensibilidade espiritual até daquele próprio sacerdote, né, que interpreta os sinais, claro. Justamente. E aí ele pararia o bardo, ele não vai até o 49º dia. Mas se continuar, aí entra no terceiro bardo, que é o juízo final, que é quando existe a visão panorâmica, por exemplo, que a pessoa então vê tudo aquilo que a gente já falou no vídeo lá de experiência de quase morte de uma forma muito completa, e em outros vídeos também, mas mais do que ver, a pessoa sente, e mais do que sentir, a pessoa sente sob o ponto de vista dos demais, daquelas pessoas com quem a gente conviveu e que as nossas ações de alguma forma influenciaram positiva ou negativamente. E aí é quando vem o Senhor da Morte, de acordo com o bardo Todó, vem o Senhor da Morte com 2 cestinhas de cores diferentes e separa as suas intenções. Nós já falamos de intenções aqui. O quão importantes são as intenções, porque é a intenção que vai gerar a ação no final das contas. E muitas vezes a gente só não agiu por falta de oportunidade. Então, ele vai pesar as intenções e aí vai ser quando a pessoa vai ou fique. No final das contas, segundo o bardo Todó, depois do 49º dia, se a pessoa tivesse seguido até o final como alguém que tivesse mais pedrinhas na parte negativa do que das positivas, ela ia já reencarnar automaticamente. Diz que, inclusive, é uma das formas que o desejo sexual dos encarnados surge pela necessidade dos desencarnados de encarnarem. Capaz. No livro tibetano dos mortos, é a ideia deles. Uau. Interessante. Mas, enfim, e aí eles começam a procurar úteros, e aí... olha que coisa louca. Eles começam a procurar úteros onde eles possam nascer e o sacerdote ele vai falando, olha, tudo bem, você vai então renascer, mas procure então um lugar mais onde você tenha mais possibilidade de acerto dessa vez, onde você tenha pais que vão te guiar de uma forma melhor, onde você... É muito, muito, muito interessante o bardo Todó. E aí então, depois de 49 dias, a pessoa reencarnaria, né? E por que eu achei interessante trazer essas visões para nós? Porque, no final das contas, a nossa ideia é justamente tentar trazer para o nosso dia a dia, para o nosso viver atual, esses conceitos que talvez mudem de uma forma, inclusive radical, o jeito que a gente vive. Essa é a ideia. E aí...
a literatura espiritualista, ela traz uma gama gigantesca de exemplos e situações que podem ajudar a gente a perceber a diferença entre aquele que fez escolhas mais acertadas e viveu a sua vida de uma forma mais em consonância com as esferas mais elevadas, daquele que viveu ali no dia a dia. A pessoa acha que, inclusive, não está fazendo nada de errado. E aí a gente vai perceber as consequências desse acha que não está fazendo nada de errado, né? Então, eu queria falar para vocês de alguns exemplos, em primeiro lugar, para ajudar a abrir, né? A contextualizar e abrir mentalmente, psiquicamente, as nossas possibilidades de entendimento. Então, como um exemplo de bem morrer, a gente vai trazer para vocês o Dr. Bezerra de Menezes, que, caso vocês não conheçam, ou algum de vocês não conheçam, existe até um filme sobre ele, que é muito interessante, recomendo, O Médico dos Pobres, se eu não me engano, Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, creio que se chama o filme. Esse filme, o Dr. Bezerra, ele viveu no final do século XIX, início do século XX. Ele foi médico, ele foi político, ele foi jornalista, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira lá no iniciozinho. Acho que é da primeira ainda, né? É. Da primeira, desde o início, era ele pra gente que trouxe mesmo, né? Não foi ele que trouxe, mas ele foi um dos primeiros. Uhum. E ele entrou justamente na Federação Espírita numa época em que ele tentava equalizar ou equilibrar duas vertentes que até hoje existem e que até hoje são fortes, apesar da vertente religiosa ser muito forte, que era a vertente daqueles que acreditavam no espiritismo não só como uma filosofia, mas também como uma religião, e aqueles que não queriam o lado religioso do espiritismo. Então, ele teve um papel muito importante também nesse aspecto. Mas ele não é à toa conhecido como médico dos pobres, né? Se você assistiu o filme, você vai saber vai ter um pequeno vislumbre nas inúmeras coisas que ele fez para tantas pessoas. E no filme mesmo tá o exemplo dele, que ele tira o anel de formatura dele, dá para uma mãe comprar, né, remédio para os filhos. Então, ele realmente viveu uma vida para o outro, abnegadamente, vivendo o seu papel na sociedade como político, como lutando contra a escravidão, por exemplo, na época, várias coisas. E aí ele desencarna no dia 11 de abril de 1900. O mais interessante é que no dia 12 de abril já estava tendo na Federação Espírita umas comemorações de Páscoa, e ele dá uma comunicação de forma equilibrada, uma comunicação muito linda, no dia seguinte do desencarne dele, ou seja, mostrando que, e sem contar, se vocês forem ler os livros, aliás, aqui um dos livros que eu indico para vocês é Vida e Obra de Bezerra de Menezes, por Silvio Brito Soares. Ele teve um desencarne maravilhoso. Ele foi recebido por Celina, que era uma das auxiliares ou dos espíritos que trabalham junto com Maria, né? Representante de Maria. Então, assim, é muito maravilhoso e, né, quem dera um dia, quem sabe um dia, ou a gente está trabalhando para um dia chegar nesse nível, mas o que eu quero dizer com isso é que, então, um desencarne de um ser que trabalhou a vida inteira ativamente pelo bem tem características muito particulares, foi muito bem recebido do outro lado e já estava em equilíbrio algumas horas depois, tanto que já conseguiu dar uma comunicação. Aí, a gente tem um exemplo de uma pessoa mais trazendo para o nosso nível, né? Mais trazendo para a nossa realidade, que é a personagem da Evelina, no livro E a Vida Continua, que é o último livro da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, que é, aliás, bom, todos são maravilhosos, mas esse também, especificamente, a Evelina, ela tinha uma vida, assim, muito normal, como todo mundo, com problemas e com alegrias e com dificuldades. Ela nasceu, o pai dela morreu quando ela era muito criança, ela tinha 2 anos de idade, a mãe casou de novo, e aí ela foi para um colégio de freiras, meio que um internato,
saindo de lá já praticamente casada, se a gente está falando de década de, sei lá, 50, 60, então 40, 50, era muito comum, né? Então ela já casou muito cedo, apaixonada e gostava muito do marido e tal, só que ela teve uma gravidez e foi justamente na gravidez dela que ela descobriu que tinha uma doença grave e ela não conseguia manter a gravidez, inclusive os médicos fizeram um aborto porque ela estava em risco de vida, de perder a vida, né? Então, por conta disso, o marido esfriou com ela, arrumou uma amante, mas ela estava ali tentando, na cabeça dela, que ela ia melhorar e ela ia conseguir ficar mais bonita, que ela ia conseguir se fazer... Ela não estava com raiva da mulher, perseguindo a mulher, entende? Ela não estava ativamente agindo de forma desequilibrada. Ela estava olhando para si e tentando ver o que ela podia fazer. Ela nem culpava o marido, ela entendia mais ou menos como que as coisas funcionavam. E ela era muito religiosa, muito católica, mas ela também, por outro lado, sabia que a doença dela não era uma coisa simples, ela tinha que fazer uma cirurgia em breve. Então, ela estava, de uma certa forma, conformada que poderia acontecer dela desencarnar. E depois da cirurgia, ela efetivamente desencarnou. E o mais interessante é que você vendo a conduta dela como pessoa e analisando alguns pensamentos que ela teve um pouco antes da cirurgia, de como que ela ia transformar a vida dela, né, quando ela melhorasse, que ela ia ajudar outras pessoas e que ela ia olhar para os mais necessitados, você vê que a pessoa ela não agia ativamente pela maldade. Ela tinha muito bem nela, ela talvez não fizesse muita coisa, mas como a gente, né? Muitos de nós são assim. Ainda derrapa muito, ainda não age, ainda fica só no plano do projeto e do pensamento. E, felizmente, não agia ativamente para a maldade. Então, quando ela desencarna, ela vai para um hospital na colônia, ela vai ser tratada, ela fica um tempão sem saber onde ela está. Isso é importante falar, né? Por conta das crenças limitantes. Que não você compreender aquela realidade, faz todo sentido. Exatamente. Mas ela não vai para nenhum lugar obscuro, vamos dizer assim. E aí a gente tem o exemplo mais clássico, já que a gente está falando de André Luiz. Quem não assistiu Nosso Lar, ouviu ou leu o livro Nosso Lar, né? E aí é outro paralelo que a gente faz com a gente mesmo, porque o André Luiz, muitos podem até se perguntar, mas, gente, por que ele foi para o umbral? Ele era médico, ele era casado, tinha família, né? O que ele foi fazer no umbral, sendo ainda chamado, taxado pelos outros de suicida, né? Porque ele era taxado. No caso, inconsciente. E quando a gente vai ler o livro, existem lá diversas coisinhas que ele fez, né? Diversas situações que ele fez, que é como se ele tivesse desperdiçado a oportunidade que a vida deu para ele, de saúde, inclusive, porque a saúde é uma grande oportunidade que a gente tem, né? Principalmente quando a gente olha as pessoas que não têm a saúde que a gente tem, a gente percebe a importância da saúde na nossa vida. E ele teve excessos no campo da alimentação, no campo da bebida, né? De alguns vícios, né? E não tinha uma vida assim. Quando você vê mais para frente no livro, a dificuldade é quando ele volta, porque a família nem lembra mais dele, nem pensa mais nele. Você vê também que faltou estreitar laços e formar esses laços de uma forma mais amorosa e mais profunda. Era como se ele estivesse vivendo a vida com superficialidade, só aproveitando as benesses do dinheiro e que elas proporcionavam. Ou seja, vida louca no sentido, né, de estar só aproveitando. Focando muito na parte da matéria, material, né? Materialismo no sentido não somente, né, no caso, mas o materialismo como um todo, como conceito, né, em geral. Por exemplo, ele era médico. A pessoa nessa função, ela poderia ter uma visão da vida muito abrangente, de pensar em quanto ela pode fazer para o outro, ou ela pode pensar que a medicina é uma das profissões que pode trazer mais vantagem financeira e só focar na questão da vantagem financeira. Ou seja, paciente para ele é só um número, é só produção, linha de produção, entre o próximo e o principal, se você cura doente, você perde um cliente.
Ou seja, vamos manter, né? Não estou dizendo que foi isso que o André Luiz fez, tá? Estou dando só um exemplo. E aí, o que acontece com ele, que todo mundo sabe? Ele vai passar lá 8 anos no umbral. Então, e o umbral, para quem não conhece, como sendo, então, como se fosse um local de transição em que a pessoa pode até depois, como aconteceu com o André Luiz, subir um degrau e ir para uma colônia, que se diz, né, que é um local onde as pessoas, então, têm possibilidade de aprendizado, de entrar em contato consigo mesmo, de reparar coisas e de depois, posteriormente, fazer uma programação reencarnatória. A gente vai abordar isso futuramente. Ou ela vai para esse local de desequilíbrio que ela está criando com a própria mente dela. O fato que fica muito claro e permeia todos esses casos é o padrão vibratório no qual você se encontra no processo de desencarne, que é um reflexo das escolhas que você fez durante a vida, vai determinar objetivamente aonde você vai se encontrar quando do desencarne. Então, é toda uma coisa só. A gente está falando aqui, obviamente, da questão da morte. Mas o convite justamente que a Carol está fazendo várias vezes aqui no vídeo é qual é o padrão de vida que eu tenho, que eu tive, quais são as escolhas que eu vou fazendo, certo? Que vão, obviamente, diretamente influenciar no desenrolar da minha vida, no padrão vibratório que eu estou. E não existe salto quântico nesse aspecto, gente. Se a gente está num padrão X no desencarne, é óbvio que a gente vai cair nesse padrão quando do desencarne, certo? Então, é matemático. Bezerra de Menezes, aqui, ele foi, obviamente, ele acabou de maneira muito, muito tranquila, fazendo a transição de uma maneira muito linda e obviamente, sendo acolhido, né, uma das maiores esferas, das mais altas esferas espirituais. E não é diferente por isso que eu sempre olhar para a gente, né, Carol? Pois é, mas o que eu quero trazer é justamente uma pequena mudança no fatalismo do processo, porque eu quero trazer a palavra pode para o processo, porque a gente, num quarto e último exemplo, a gente tem o bom ladrão, aquele que está lá do lado de Jesus crucificado e vendo, né, aquele ser de luz do lado dele, ouvindo o exemplo de vida dele, em alguns poucos momentos consegue perceber o significado daquilo para ele mesmo e pede a salvação. E Jesus diz para ele que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Significando o quê? O bom ladrão, por que ele é chamado de ladrão? Ele não estava sendo crucificado à toa. Vamos dizer, vamos tirar qualquer possibilidade de que era um inocente que estava sendo crucificado, tá? Vamos pensar realmente, até porque se a figura ficou até hoje, é porque é essa mensagem que ela quer trazer, que aquele que faz escolhas desequilibradas na sua vida, também pode ter uma oportunidade diferente no momento da morte, desde que ele ativamente escolha uma vida diferente. Então, no caso do bom ladrão, ele ali percebe e ele quer. Não significa que as reações das atitudes que ele tomou durante essa encarnação dele como ladrão não vão encontrá-lo em um determinado momento mais para frente. Significa só que ele não é mais refém da ação e reação. Ele está escolhendo ativamente o que ele quer. E aí ele não vai mais ficar chafurdado lá na obscuridade, porque assim a vida quis, afinal de contas, ação e reação. Ele vai fazer uma escolha ativa e pode. E é essa mensagem que a gente quer trazer. Porque, veja bem, quando a gente fala de crenças limitantes, por que tanta gente tem medo da morte? Porque a gente tem ainda aquela ideia de inferno ou de paraíso que a gente Deus traz, punitivo, né? de um Deus punitivo, que a gente, quem de nós que durante a encarnação nunca cometeu algum deslize do qual se arrepende, do qual tem vergonha, se envergonha? Todo mundo, a gente está na Terra, gente, provas e expiações, todo mundo que está aqui, a gente já falou isso, Carol falou isso de novo, todo mundo que está aqui por um motivo, ou seja, a gente não é missionário e a gente não é santo, a gente cai. A importância do processo é conseguir perceber a queda
ressignificar a queda e fazer dela um impulso para seguir numa direção outra, né? E aí a gente tem aquelas ideias de inferno que faz com que a gente ache que por conta dessa falta que a gente cometeu num determinado momento, a gente vai queimar no fogo do inferno. Ou seja, você passou uma vida lá, teve diversas possibilidades e fez coisas boas e fez coisas ruins, e como qualquer ser humano. E aí chega no momento da morte, a sua mente volta para o fato negativo, porque aquilo que é o que a gente precisa trabalhar, na verdade, né? Aquilo que a gente não trabalhou durante a vida, pode ser que naquele momento da morte a primeira coisa que venha na sua cabeça é aquilo, aí você fica remoendo, e aí você não tem tempo de pedir perdão, ou de a pessoa já desencarnou, você acha que não tem mais jeito, e aí você vem a desencarnar com o seu psiquismo naquele nível. Aí acontece exatamente aquilo. Você vai justamente para onde a sua vibração está te mandando. Ou seja, pode ser que você vá para um umbral. Não é inferno. O umbral, gente, aliás, não é inferno, tá? O umbral é realmente uma área de transição formada psiquicamente pelas nossas próprias vibrações e da qual a gente sai no momento em que a gente toma consciência de que a gente precisa se auto-perdoar, perdoar os demais e busca por ajuda, por salvação. Então, fiquem com isso também registrados na mente, porque a gente pode ativamente agir para não estar e não ficar nesse ambiente. Mas vamos dizer, essa pessoa aqui do exemplo, ela pode acabar indo para lá, de repente, dependendo de como ela viveu a vida dela. Né? Então, são diversas situações que levam a gente para desequilíbrios desnecessários que a gente não precisaria estar vivendo. E aí você fala assim, mas essas crenças limitantes, elas são muito fortes. Na hora que eu estiver morrendo, eu não consigo me desfazer delas. Elas acabam tendo prioridade sobre todos os meus outros pensamentos. É verdade! Ou seja, transforma isso antes. Já pensa agora nessa transformação, porque quando você estiver lá na hora, você não consegue mais, você fica naquele looping de pensamento que ele fica voltando, o pensamento do juízo final. Por exemplo, outro exemplo, inferno é um deles, o juízo final é outro, que a gente também tem essa ideia de que desencarna, vai vir lá Deus com o seu cajado e vai dizer, vai separar o bom do trigo. Vai dar uma pancada no joio e levar o trigo consigo para o paraíso. É outra imagem interessante que a gente pode estudar para entender o significado dela, mas no nosso nível aqui não vai acontecer isso nesse sentido. O que vai julgar a gente é a nossa própria consciência. É essa ideia que a gente traz construída durante toda a nossa encarnação, durante todo o processo da nossa vida. Então, se a gente tem a ideia de que por conta dessa falta a gente precisa ser julgado, a hora que a gente desencarna, é ela que vai perseguir a gente. É ela. A gente... E voltando de novo à questão... Se a gente sabe o quão difícil é se desfazer de uma ideia repetitiva, de uma crença limitante, de algo que vai fazer com que a gente, nesse momento, não faça as escolhas que levem a gente para uma oitava superior, trabalhemos agora. Agora é a hora, por isso do bem viver para bem morrer, né? E uma coisa, gente, a mais importante talvez de todas, porque vamos dizer que a gente já não tenha mais essa ideia de céu e inferno, a gente já sabe o que é isso, a gente é espiritualista, a gente é espírita, a gente já leu o nosso lar completo. A gente sabe que um dos maiores inimigos de nós mesmos é o materialismo. É o materialismo. É a coisa que mais puxa a gente para a Terra ao invés de permitir que a gente ascenda. Ascenda no sentido de subir, né? E o materialismo, quando a gente fala de materialismo, muita gente pensa exclusivamente em apegos materiais. Apego, né? Ao dinheiro, às posses, né? E
Com certeza absoluta, isso é um ponto fundamental e importante, afinal de contas, ninguém nunca viu, e isso diz Maurício Neiva, Dr. Maurício do IBS, se alguém estiver vendo, é plágio dele que eu estou fazendo agora, mas ninguém nunca viu o carro do necrotério, né, o carro funerário, e atrás um carro de mudança levando as coisas do desencarnado, né, com ele. Não existe, a gente deixa que não é nosso, né? Então, assim, imagina o quão bom seria se a gente já, a partir de agora, começasse a ter esse tipo de consciência, porque a gente vai chegar do outro lado e não vai ter os funcionários, não vai ter os bens materiais, as benesses, a gente não vai ter um celular. Aliás, é uma outra coisa de desapego importante, que eu tenho que fazer um exercício desse comigo também. Não vai ter um celular. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai ver como é que estão os nossos parentes, os nossos amigos? Não vai ter. E o desapego, mas ele vai muito além do que só o apego aos bens materiais, quando a gente fala de materialismo como um dos maiores inimigos. É um materialismo que apega a gente também a pessoas, a sentimentos, a ideias e pensamentos. No livro Nosso Lar, se eu não me engano, um dos mentores, ele diz da importância de desencarnar os pensamentos também, quando a gente desencarna. Não é só um desencarne físico, se separar da matéria, o perispírito e o espírito segue, e a gente deixa aquele corpo físico lá. Não, é desencarnar pensamentos que te limitavam, ideias que te prendiam. Tem gente que é viciado em sofrer e passa de uma dor, procura sofrimentos, procura dores, e as pessoas que estão aí sabem como é que é isso. Tem gente que é viciado em preocupação, ai, mas o fulano saiu e eu não sei esse tempo do jeito que tá, e ele pode bater o carro, e ele pode... E fica, sabe, querendo buscar. Gente, libertem-se. As coisas, elas acontecem quando... Isso é importantíssimo. Nada acontece por acaso e as coisas acontecem quando devem acontecer. Quando a gente cria isso como um mantra e se repete isso a todo instante, isso ajuda a gente a visualizar as situações que acontecem na nossa vida de uma forma mais calma, tranquila, com entendimento, com sabedoria e com certeza de que tudo está sob controle. Está sob controle. É uma outra... a gente encara com absoluta leveza, né, essa questão da vida. Um comentário também nessa questão do apego e desapego. Essa regra de ouro que a Carol mencionou para vocês, né, da questão do desapego quando desencarne, para que a gente possa ter uma transição mais suave, ela vale também para aqueles que permanecem aqui, para os familiares, para os amigos, né? Porque quando alguém muito querido nosso desencarna, às vezes a gente está tão apegado emocionalmente àquela pessoa, a gente fala, não, eu não quero ficar sozinha, volta, eu quero continuar com você, aquela coisa toda. E toda essa carga emocional, psíquica que a gente coloca e projeta, dificulta o próprio processo de transição daquele ente querido, daquele ser que está passando pelo processo de transição. Então, um convite a ser feito para nós todos também, é que quando a gente estiver experienciando agora, daqui para frente, processos de desencarne de pessoas queridas próximas à nossa, que a gente já coloque em prática esse tipo de pensamento. Que a gente possa fazer essa alquimia mental e emocional de, através, às vezes, de uma prece, de um pensamento, falar, meu querido irmão, meu querido, né, enfim, que essa transição seja a mais tranquila possível, vá em paz, vá tranquilo, permanecemos aqui com as lembranças boas. Enfim, é um convite a gente também fazer esse ajuste, às vezes, de rota, que a gente tem tendência de puxar aquela pessoa por causa do sofrimento. É normal, a gente aprende com isso, mas um convite também a todos nós aqui, a gente pensar com carinho nesse momento e que seja também uma possibilidade nossa até de preparo, né, para quando alguém que, enfim, parta próximo da gente, que a gente já consiga colocar em prática isso aí. Até porque a gente sabe que a vida não termina, ou seja, se era um amor sincero, era um sentimento baseado na afinidade sincera, a gente certamente vai se encontrar de novo, certamente vai se rever. Então, né, lembrem-se desse detalhe. E ficar feliz, porque a pessoa agora não está mais presa aqui na plano material, porque o plano material também é denso pra caramba e não é fácil, gente. Então, puxa vida,
Eu sei que a morte ela também tem esse presente. É um presente também, na verdade, porque é o fechamento do ciclo e o retorno ao lar, né? À nossa casa espiritual, que é de onde viemos. Sem dúvida. Imagina, o Antônio Sandio fala de um exemplo legal, né? De quando ele está trabalhando na hipnose introspectiva, quando as pessoas ficam muito tristes, né? Por causa da ida de algum parente, ele faz um paralelo com... Imagina se vocês dois estivessem numa prisão, né? Presos juntos, e a pessoa está prestes a ser libertada e vai rever a família, vai estar livre. Você fica triste ou você fica feliz por aquela pessoa? E a pessoa fala, eu fico primeiro triste, porque ela está indo embora. Óbvio, todo mundo fica triste, mas não fiquem querendo que ela fique lá na prisão com você. Fiquem felizes que ela vai poder, sabe, andar com liberdade e rever a família. Mas mais do que isso, o ponto principal e último aqui da nossa abordagem hoje é a questão do personalismo doentio. O que é isso, Carols? O que é isso? Porque assim, quando a gente pensa em ser uma pessoa melhor, em atingir, então, níveis superiores, em, né, conseguir transmutar e transformar, nem sempre a gente leva em consideração o fato de que a gente precisa trabalhar algumas coisas em nós mesmos. A gente talvez pense na necessidade de fazer mais bem para o próximo, de trabalhar para o próximo. Isso é importantíssimo, ser bom de coração, no sentido de agir para o outro e visar mais o bem do próximo do que o nosso mesmo, seria o objetivo principal. Porém, enquanto a gente não trata algumas questões internas, isso também não é possível de forma plena e verdadeira. Então, uma pessoa que, por exemplo, quando a gente fala de personalismo doentio, lembrem-se dos dois maiores males segundo o Livro dos Espíritos, egoísmo e orgulho. São as duas maiores chagas que a gente traz dentro da gente, e a gente pensa, a princípio, mas isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta, né? Eu sou de boa. Só que, gente, a gente é muito vaidoso, a gente é muito julgador, a gente é muito controlador, a gente quer que a nossa verdade prevaleça. Todos nós estamos no pacote aí, galera. Todos nós. Então, a cada interação nossa que a gente fala, não é desse jeito, é desse jeito, é o nosso personalismo doentio que não está permitindo que aquela pessoa viva com plenitude a sua autenticidade. Se você assistiu o vídeo passado que a gente fala sobre o livre-arbítrio e o determinismo na visão astrológica, a Carol fala a respeito da autenticidade e não adianta só eu querer viver a minha vida com autenticidade. Eu tenho que permitir ao outro também ser autêntico se eu quero ser autêntico. Ou seja, é uma questão de respeito às liberdades. E aí, essas imposições que a gente faz da nossa verdade, essa vaidade que a gente tem de querer ser ouvido, de querer falar e de não respeitar o outro, essa certeza de que a gente tem que o nosso é melhor, o jeito que a gente sabe é melhor, ou se colocar sempre em primeiro lugar, achar, por exemplo, que aconteceu algum problema na nossa vida, se colocar como vítima e culpar a outra porque isso não deveria ter acontecido. Gente, as coisas acontecem pra gente e a gente tem que saber lidar. São situações da vida, a gente talvez tivesse que passar por aquilo, tem que aprender a lidar com o acontecido, usar aquilo como lição e transcender. Então, mais do que só querer ser uma pessoa boa, isso é importante, enquanto a gente não trata essa base do personalismo doentio, a gente não vai conseguir exercer esse amor de forma incondicional, porque a gente sempre vai estar pensando na gente em primeiro lugar. E esse é o processo da gente agora, que a gente gostaria de trazer com esse vídeo para um bem morrer, a gente trabalhar essas emoções, trabalhar esses sentimentos, trabalhar todo esse processo, essa bagagem que a gente traz, para, chegando no momento do desencarne, a gente poder fazer escolhas assertivas, ativas e importantes que vão ajudar a gente a ter um melhor posicionamento lá do outro lado. Perfeito.
Carol, Acho que dá até era para isso. soltar o microfone, ó. Não, é importantíssimo. Não, foi, acho que maravilhoso. Como a gente falou, vai ser um vídeo de uma série, né, de vídeos que a gente vai tratar sobre o tópico de morte. E eu acho que agora aqui a gente está fazendo a pavimentação, né, no caso, preparando o nosso tabuleiro, colocando as peças em suas posições para que a gente possa mostrar, então, como que o jogo da morte, enfim, acontece, né? Quais são os movimentos durante e o após. Falando, inclusive, de sensações, Exato. de visualizações, o que que se passa Isso. com o corpo físico, com o corpo espiritual, né? E quais os primeiros momentos, o que pode acontecer de ir para lugar X, Y ou Z, o que me faz ir para X, Y ou Z, a gente deu aqui agora. Esse é como se fosse o seu GPS tá aqui, e aí agora a gente vai dar os planos, as oportunidades, as coisas que vão acontecer, os tipos de morte, a gente vai abordar os tipos de morte diferentes. Então, quando a gente morre de uma forma mais violenta, quando a pessoa passa muito tempo acamada, as doenças, eutanásia, ou ortotanásia, ou distanásia, enfim, gente, a os gente vai tópicos abordar são muitos. todo esse aspecto. Se certo? preparem, se preparem. Prazer ter vocês aqui novamente, como sempre. Que estejam conosco Nos nesse ano novo Isso, maravilhoso. exatamente. Né? Vamos ficar muito felizes de ter vocês aqui conosco novamente durante o ano de 24. Que seja um ano de muita saúde, de muita paz, que o nosso planeta está precisando, de muito entendimento e de muita elevação de pensamento, que a gente possa usar canais como o nosso aqui, que de uma forma muito humilde, gente, a gente tenta colocar aqui para vocês informações que, na verdade, estamos sendo as primeiras a serem ajudadas, então é meio egoísta da nossa parte, a gente faz por nós, mas que esteja refletindo para todos vocês também. E vamos juntos nessa jornada. Prazer ter vocês aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau.